A China tem enfrentado desafios inesperados nos últimos tempos. A guerra comercial com os Estados Unidos afetou sua economia mais do que o previsto. Suas exportações entraram em declínio ao redor do mundo, alcançando uma diminuição ainda maior quando o destino comprador são os americanos. Diante disso, Pequim vem trabalhando alternativas para evitar um debacle ainda mais significativo. No meio desse caminho todo está a tecnologia 5G, que tem condições de redirecionar a China para os seus objetivos, recuperando o espaço perdido, inserindo o país em uma posição privilegiada novamente ao redor do mundo. Toda a estratégia de Pequim está centrada na atuação de uma empresa, a Huawei, questionada largamente em muitos países por, na verdade, representar mais o governo chinês do que interesses puramente comerciais de uma simples companhia privada. O Brasil é mais um dos atores que estão no centro dessa disputa internacional sobre como se dará o implemento desta tecnologia de ponta e qual será a companhia responsável por todo este processo. O debate já atravessou o mundo e muitas nações preferiram não optar pela solução chinesa, com receio dos riscos que podem advir desse movimento. O debate é importante porque estamos falando do tráfego de informações pessoais e também outras de Estado, altamente estratégicas. Neste tipo de tecnologia, não é possível qualquer arremedo de solução intermediária, separando o centro, core, do sistema de sua periferia, já que a integração é total entre os equipamentos e conexões. Dentro dessa realidade, sabemos que o parceiro nesse projeto precisa ser uma empresa aberta, transparente, sujeita às leis e, essencialmente, sediada em um país de regime democrático e sem qualquer vinculação umbilical a um governo estrangeiro. Nos parece que esse não é o caso da Huawei. A lei de cybersecurity chinesa, em seu artigo 28, e a lei de inteligência, em seu artigo 7º, requer que todas as empresas nacionais, incluída aí a Huawei, forneçam informações ao governo que sejam benéficas ao Partido Comunista daquele país. Isso significa que toda informação relevante que transitar nas redes brasileiras pode acabar nas mãos de um governo ditatorial estrangeiro, algo que certamente gera impacto na nossa soberania e em nossa segurança nacional. Parece cada vez mais claro que, na verdade, a Huawei é a estrutura comercial que existe por trás de um modelo de vigilância governamental internacional sediado em Pequim. A rede da empresa fornece ao governo chinês a possibilidade de abrir qualquer porta que atravesse os seus canais, incluindo propriedade intelectual, dados bancários, padrões de consumo, reconhecimento facial, troca de mensagens, redes sociais, comunicação comercial e dados sensíveis governamentais. Os detentores dessas informações são capazes de monitorar bilhões de pessoas, direcionar propaganda, abortar o trânsito de informações e controlar a infraestrutura de praticamente toda uma nação. Assim erodiram as liberdades em Hong Kong, e o mesmo pode acontecer com qualquer país que ouse enfrentar a fúria do Big Brother oriental. A estratégia por trás da necessidade de controlar o fluxo de informações por qualquer nação, por esta tecnologia, já começou a fazer vítimas. A Austrália tem enfrentado problemas gravíssimos depois que decidiu não se alinhar com a Huawei e a ZTE, ambas chinesas, e buscar outros parceiros para a implementação de sua rede 5G. Depois de criar dependência econômica ao longo dos anos, a China conseguiu criar armas poderosas para tentar forçar os seus parceiros comerciais a agir de acordo com seus interesses. No caso da Austrália, Pequim revisitou
toda a política de subsídio ao vinho daquele país, enquanto 2 jornalistas australianos eram presos na China. E a Huawei retirava o patrocínio do time de rugby nacional australiano. Claros movimentos de retaliação com um claro objetivo: forçar o governo de Canberra, na Austrália, a ceder aos interesses chineses. As retaliações foram adiante, inclusive depois da propagação do novo coronavírus nascido em território chinês. A Austrália, uma das primeiras nações médias a se aproximar da China, vem pagando um preço muito alto pela audácia de manter sua independência e soberania. Os impactos na economia estão sendo profundos e o país está diante de sua primeira recessão depois de 3 décadas. No Brasil, que está prestes a definir seu caminho no processo de modernização das redes, o debate vem ganhando corpo. Alguns alegam que se a escolha nacional recair sobre a Huawei, Ericsson ou mesmo a Nokia, os riscos dos dados brasileiros caírem nas mãos de governos estrangeiros é o mesmo. Na verdade, isso é um erro. Enquanto Ericsson, sueca, e Nokia, finlandesa, são empresas privadas, sediadas em países livres e democráticos, onde existem judiciários independentes, no caso da Huawei, estamos falando de uma empresa paraestatal, oriunda de um país ditatorial, que controla e monitora o poder judiciário. A lista de países que optaram por blindar seus sistemas da Huawei tem aumentado ao longo do tempo. Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Itália, República Tcheca, Polônia, Estônia, Romênia, Dinamarca, Letônia, Grécia e mais recentemente a França têm se mostrado e se movimentado no sentido de afastar-se da solução chinesa e buscar parceiros mais confiáveis. Nesse espectro surge o que se convencionou chamar de Open RAN, Open Radio Access Network, uma tecnologia desenvolvida pela Telefônica Espanhola e a Rakuten, japonesa, que usa uma plataforma aberta e inteligência artificial. O sistema já está sendo testado no Brasil, Alemanha, Espanha e Reino Unido. A Huawei não fornece o core desta solução, uma vez que a tecnologia não precisa de fornecedor. Uma opção que deixa o sistema livre, democrático, mais aberto à competição. Como vemos, os caminhos para a hegemonia de Pequim passam por uma profunda estratégia política internacional. A China tem usado seu poderio econômico e laços de dependência comercial que criou ao longo dos anos como arma para consolidar a sua liderança. O 5G é um lance ousado que aumentará a dependência de qualquer nação que opte por se associar ao país oriental e seu braço comercial, a Huawei. O Brasil tem o direito de optar, tem o direito de preservar a sua autonomia e a sua soberania, sem se submeter seu futuro às ordens emanadas de Pequim. O Brasil precisa tomar uma das decisões mais sérias das últimas décadas.